hoje essa sessão, ela foi para nós, vereadores, uma sessão que precisa nos ajudar a fazer muitas reflexões, né? Porque é um momento de muita reflexão, é um momento de muita luta, e na Semana do Trabalhador, em que a gente abre as portas desse plenário, num momento ordinário das sessões, na sessão oficial, no período oficial da sessão, para as organizações dos trabalhadores estarem aqui. Então é um exercício que nós precisamos fazer mais, e com outras organizações da sociedade, para que essa casa se transforme plenamente na casa da cidadania e da democracia. Então queria agradecer e saudar os sindicatos que estiveram aqui, o Sindicato dos Servidores, o Sindicato dos Profissionais da Educação, o Sindicato dos Guardas, cada um com suas pautas específicas, mas os três com um eixo principal, que é a valorização, o respeito e a dignidade de quem está no serviço público e precisa garantir à sociedade um resultado eficiente e de qualidade nos serviços que são direitos de cidadania de todos nós. Não acho que algumas coisas não foram pontuadas aqui por conta até do tempo, porque eles teriam muita coisa para falar para todos nós, mas me chama a atenção quando nós pensamos e fotografamos e até dizemos para os outros que a realidade é diferente do que ela realmente é, né? Talvez falta a sensibilidade de ouvir os profissionais, de ouvir os professores que estão adoecendo porque as escolas abrem novas escolas, mas não convocam profissionais, remanejam a equipe de profissionais de educação que estão disponíveis a atender aquela comunidade que já tem todos os seus problemas, suas complexidades, as suas demandas cotidianas. E parece que nada disso faz diferença. Agora, se perguntar, vereador Maxwell, a quantidade de professores que está adoecendo por falta de condições, a gente vê que o diagnóstico ele é um bocado diferente do que as pessoas querem contar. Mas é uma grande tarefa que nós precisamos cumprir nessa semana ainda, sexta-feira, sessão extraordinária, para discutir as questões que essa casa já tem trabalhado do direito dos trabalhadores em geral, é retomar. Eu queria pedir à presidência que na sexta-feira nós colocássemos em segunda votação a emenda que altera a lei orgânica, garantindo ao legislativo que por decreto legislativo aprovado por essa casa, ele possa sustar, anular decisões ilegais do chefe do executivo, seja o chefe do executivo qual for, porque a emenda à lei orgânica é algo que precisa a gente entender que vai ser por um bom tempo. Então é necessário que haja essa votação na sexta-feira, né? E queria, nesse sentido, já deixar a minha interpretação. Há uma divergência na casa de que, sob intervenção, não se pode alterar Constituição Federal, Constituições do Estado, Constituição dos Estados e leis orgânicas dos municípios, que são as constituições dos municípios. Mas a nossa lei orgânica, ela diz que quando sob estado de sítio ou sob intervenção direta no município, é que nós não podemos fazer esse tipo de alteração nas leis orgânicas. Então não há empecilhos para que façamos a votação já na sexta-feira, na sessão extraordinária, que vai tratar da questão dos trabalhadores. Porque esse resultado da votação, que precisa da atenção de todos, em especial dos servidores públicos, tem relação direta e efetiva com o decreto 93, que é um decreto que desrespeita a democracia e a liberdade. É um decreto que pune ilegalmente e desproporcionalmente. É um decreto que a intenção dele é essa, e começou pela educação e depois se generalizou para todos os setores do município, desmobilizar a organização dos trabalhadores. Quando há manifestações, eles são punidos por fazerem a opção
de denunciar as suas questões e condições de trabalho. Porque quando eles não falam, quando o servidor da educação não fala, quem fala é o ex-secretário. Quando o servidor da saúde não pode falar, quem fala é o porta-voz oficial do município. Quando o servidor da guarda não pode falar, quem fala muitas das vezes é o Elbert. Então é importante que haja a suspensão desse decreto. É importante que garanta novamente ao servidor público o direito de democracia, de participação, de liberdade e de denúncia, porque estão calados. Então eu peço que sexta-feira nós votemos um primeiro passo para tentar corrigir essa injustiça, que é a aprovação da emenda à lei orgânica dos decretos legislativos. É um momento de reflexão pela condição que estamos vivendo. E aí tem total relação com o debate que o vereador Robson Oliveira traz da segurança pública. 32 mil postos de trabalho fechados nos últimos 3 anos. 15% da população. 15% da população. No serviço público, o arroxo salarial e os ataques aos direitos e a criminalização junto com o silenciamento político proposital. A redução dos salários para aqueles que ficaram no mercado. As empresas recontratam, as prestadoras de serviço recontratam por menos da metade dos salários que os trabalhadores recebiam. Então a gente chega num momento em que no Brasil a proposta de reforma trabalhista, que já foi, em que fragiliza o trabalhador e fortalece quem contrata, o patrão, o legislado passa a valer menos que o negociado diretamente, o empregador exerce uma força ainda mais cruel e que achata o direito dos trabalhadores, e a previdenciária que quer acabar com a previdência, com o direito de aposentadoria. O resultado dos ataques aos direitos também é numericamente comprovado. A nossa região tem sofrido com decisões políticas equivocadas, que retira direitos, restringe direitos, a passagem real é um deles, que nós precisamos garantir a passagem a preços dignos para todos, mas para os que mais precisam, nós precisamos melhorar esse entendimento. Então, se é R$1 para todo mundo, e vão restringir, que o desempregado não pague nada, que o servidor público do município, que more em municípios vizinhos, que ele continue pagando R$1 também, que ele não seja punido mais uma vez. E o resultado dos cortes de direitos, dos ataques aos direitos, é que a violência se torna ainda mais cruel, porque a desigualdade se aprofunda e os números estão aí. 30% a mais de mortes violentas em Macaé no primeiro trimestre de 2018, comparado ao primeiro trimestre de 2017. Macaé e Angra dos Reis são as duas mais, tirando a capital, do estado do Rio de Janeiro, no aumento de mortes por violência. E a nossa região tem Cabo Frio, Campos, somado a Macaé e Angra dos Reis, que dá quase a metade de todos os atos violentos do estado do Rio. E por fim, eu não podia deixar de resgatar na Semana do Trabalhador, no dia seguinte, a nossa sessão seguinte ao Dia do Trabalhador, de muita reflexão, muita luta, de muita denúncia a esses ataques, não deixar de resgatar a fala do Papa Francisco, em que pede que, para a gente ter a terra prometida, o reino de justiça e igualdade, nenhuma família sem teto, vimos a tragédia ontem em São Paulo, nenhum camponês sem terra e nenhum trabalhador sem direitos. São 3 pontos que nós precisamos ter como tarefa de reflexão para superar as desigualdades e a realidade violenta e cada um assumir o seu papel, como essa casa assumiu na emenda e no veto para o PROEIS, de que nós também temos responsabilidades aqui e as nossas posturas e votos podem ajudar a superar a realidade violenta. Muito obrigado.